Olá, aluno, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso curso de análise técnica. Nós estamos aqui dando continuidade às nossas aulas, aos nossos estudos de análise técnica. Já vimos vários conteúdos muito importantes e agora a gente vai falar sobre indicadores. Existem vários indicadores que podem ser utilizados dentro dos estudos técnicos e podem nos ajudar, nos auxiliar no dia a dia na realização das melhores operações no mercado. O que afinal de contas são então esses indicadores? São cálculos matemáticos e estatísticos dos componentes de preço e volume da ação. Então, baseados no comportamento de preços, baseados no histórico de preços de uma ação e no volume negociado, volumes maiores ou menores, esses indicadores dão uma orientação para o investidor sobre a tendência desse ativo, se há uma tendência de alta ou de baixa, ou se não há tendência naquele momento. Basicamente, existem dois tipos de indicadores. Existem os indicadores de tendência, que é o caso das médias móveis, por exemplo, que a gente vai falar agora aqui na sequência, são chamados de rastreadores. A média móvel é considerada um dos mais eficientes sistemas de rastreamento de tendência, ou seja, para saber qual é a tendência que está vigente no papel, eu coloco nele uma média móvel que ela vai indicar a tendência existente. E os indicadores de reversão, que são os osciladores. Um exemplo bastante clássico, que inclusive falaremos aqui também, é o IFR, o Índice de Força Relativa. Então são indicadores. Indicadores, como falei, são sempre baseados em matemática, em estatística, em dados sobre o histórico de preço das ações e sobre o histórico de volumes negociados nesses papéis. E a partir daí, esses indicadores podem ser uma ferramenta eficiente para orientar o cliente no sentido de comprar ou vender as melhores operações. Bom, falando em médias móveis, vamos a elas então. Médias móveis, o que vem a ser isso? É um poderoso indicador de tendências, como eu falei. Ele faz um rastreamento para mostrar se um ativo está numa tendência ou não. Existem hoje, dentro dos sistemas de análise técnica, nos gráficos, vários tipos de médias. A gente tem, dentre essas médias, a média aritmética, a média exponencial, a média ponderada, a triangular, a adaptada, a Welles-Wilder, enfim, são várias médias com algumas características um pouco diferentes. Digo a vocês, as mais utilizadas, que de fato no dia a dia normalmente estão presentes na vida do investidor, é a média aritmética, ou simples, e a média exponencial. Essas são as mais utilizadas. Nós já vamos ver na sequência a diferença entre essas duas. Então a gente vai estudar mais profundamente essas duas justamente pela importância delas. Normalmente nos sistemas de análise técnica eles podem aparecer com o seu nome em inglês, que é Moving Average. Então não necessariamente está lá como média móvel, pode estar como MA, que é a abreviação exatamente desse termo do inglês. Bom, média móvel aritmética, vamos ver. O que vem a ser isso? É uma média simples, de determinado período, e você seleciona então aquele período que você quer fazer a média e os preços, portanto, vão ser calculados. Então a fórmula é exatamente essa. Pega o preço 1, mais o 2, mais o 3, mais o 4, quer dizer, infinitos preços, dependendo da média que você está fazendo, e divide pelo número de períodos. Por exemplo, quero fazer uma média móvel de 10 dias. Então, eu pego o preço de fechamento dos últimos 10 dias, somo esses preços e divido por 10. É uma média simples. Você simplesmente soma e depois divide pela quantidade total. Mas por que a gente chama essa média de móvel? Por que uma média móvel? Porque todos os dias, ou a cada período que você vai atualizando esse gráfico, vai inserindo uma nova informação e vai retirando uma informação mais antiga. Então, por exemplo, se é uma média móvel de 10 períodos, eu tenho sempre o preço naquela média dos últimos 10 pregões. No próximo pregão, o que vai acontecer? No 11º pregão, você inclui esse novo preço do 11º pregão, mas exclui o do primeiro, que até então era o primeiro. Então, o que era o segundo passa a ser o primeiro. Então, dessa maneira, a média vai se movendo ao longo do tempo. Por isso que a gente chama essa média de média móvel. Tá bom? Então, ela sempre vai excluindo a informação mais antiga e vai acrescentando uma informação nova e vai recalculando, então, essa média com base nesse preço que saiu e no novo preço que está
entrando. Então, P é o preço de fechamento e N é o número de períodos. Como eu falei, você vai somando todos os P's, né, todos os preços, divide pela quantidade de períodos. Uma média móvel de 5 dias, por exemplo, você vai somar os 5 preços e vai dividir por 5, simples assim. Bom, o que faz a média móvel? Por que ela é tão importante? Porque ela suaviza o movimento dos preços. Ela mostra para você não exatamente o preço do papel naquele momento, mas ela mostra uma média do que vem acontecendo nos últimos pregões naquele ativo. Então, nesse gráfico que você está vendo, por exemplo, tem essa linha em verde, é uma média móvel, né, traçada em BVMF. Veja que o papel sobe, desce, faz topos, fundos, tendências de alta, de baixa, enfim, tudo aquilo que nós já estudamos nesse curso. E a média vai se movendo ao longo desses preços, mas ela vai suavizando esses preços. Percebam que quando o papel faz um pico, por exemplo, que ele sobe vários dias rapidamente, a média até acompanha, mas acompanha de maneira mais suave, ela sobe um pouquinho. Quando o papel cai forte, ela também desce, mas ela desce de uma maneira mais suave. Então ela vai suavizando estes movimentos, tá? Ela não acompanha o papel exatamente daquela maneira. Veja, se essa média é mais curta, ela é mais nervosa, ela acompanha mais de perto as oscilações dos papéis. Se é uma média mais longa, ela tende a acompanhar os preços bem mais de longe, ela fica bem mais suave. Perceberam a diferença? Uma média de 5 períodos, por exemplo, ela chega muito perto do preço o tempo todo. Se você traçar no mesmo gráfico uma média de 50 períodos, ela vai ficar bem distante do preço quando o preço sobe muito ou cai muito. Então ela fica bem mais suave. E a média móvel exponencial, qual é a diferença para a média simples? Em vez de somar e simplesmente dividir pela quantidade de informações, né, de preços, ela dá um peso maior aos números, aos dados, aos preços que estão no final da série. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma média móvel dos últimos 9 períodos, ela dá o maior peso para o último período, que foi, por exemplo, se eu pegar um gráfico diário, o dia de ontem. Ela dá um peso um pouquinho menor para o dia de anteontem, dá um peso menor para o dia anterior, e o menor peso é dado para o primeiro dia dessa série de informações. Então, dessa maneira que é calculada uma média móvel exponencial. Os preços mais recentes têm maior peso, tá? Ela coloca uma exponencial ali para dar uma importância maior às informações mais próximas, afinal de contas, são mais recentes, então, nesse sentido, entende-se que é justo você dar um peso maior na hora de fazer a análise. Então ela fica mais próxima dos preços que uma média simples se a gente colocar o mesmo período. Se eu traçar no mesmo gráfico uma média móvel simples de 20 períodos e uma média móvel exponencial de 20 períodos, a média móvel simples ela vai se afastar mais dos preços. A média exponencial ela chega mais próxima, ela fica um pouquinho mais volátil, mais nervosa. Então ela reage mais rapidamente à variação dos preços do papel, essa média exponencial, enquanto a média simples fica mais distante. Quando é que é indicado, então, utilizar uma média móvel? Tá? Para entradas e saídas mais rápidas, né, você usa, então, a média exponencial, porque ela te dá um indicador, ela te sinaliza mais rapidamente, né, antes que a média simples, se há uma reversão ou não nesse papel, ou seja, se há uma tendência iniciando ou findando. Bom, aqui a gente tem um exemplo, então, dessa média móvel exponencial, né? Essa linha em verde, tá? É a linha exponencial e a linha que está em rosa, ela é a linha que é uma média simples, ou seja, ela acompanha os preços mais de longe. Veja que a linha verde, ela é um pouquinho mais nervosa, não dá muita diferença, mas chega a dar uma diferença quando a gente vê que as médias, né, às vezes ela fica mais próxima, mais distante, então ela dá ponto de compra e venda em outras situações. Agora, quanto à estratégia com médias móveis, o que eu faço com esse negócio? Ok, professor, entendi o que é uma média simples, entendi o que é uma média móvel exponencial, mas como é que eu utilizo isso na prática, no dia a dia, eu, investidor? Muito simples, vamos lá? Olha só, você pode utilizar a média móvel com a seguinte estratégia: ponto de compra, quando os preços rompem a média móvel para cima. Esse é o ponto de compra. Tá? Os preços estão acima da média. A média vem aqui, os preços vão e rompem e sobem, né, e acabam sinalizando uma nova tendência de alta. Qual é o ponto de venda? O contrário, quando os preços rompem essa média para baixo.
Então, média móvel rompida para baixo, sinalização de queda. Então, é preciso vender esse papel. Estratégia, então, é seguir comprado enquanto os preços estiverem acima da média que você está utilizando. Se comprou no rompimento da média, enquanto essa média estiver abaixo dos preços, você se mantém comprado. No momento em que inverter, é hora de sair fora, é hora de vender. E abrir uma venda, então, a descoberto, ou seja, você pode entrar vendido quando as médias invertem, ou seja, quando a média fica acima dos preços, ou mesmo ficar de fora, né? Não querer operar naquele momento se você não quiser ficar vendido. Bom, aqui a gente tem então um gráfico, esse aqui é um exemplo de Ledger Blanc, só para mostrar, a gente poderia usar qualquer gráfico aqui de qualquer empresa da Bolsa que funciona da mesma maneira. É claro que é importante ter uma boa liquidez, né? Papéis pouco líquidos, pouco negociados, acabam não tendo uma aderência tão grande a esse tipo de ferramenta, não funcionam tão bem. Tá? Então, nesse caso aqui, você teve uma compra, por exemplo, aqui, veja, os preços ficam acima, aí aqui praticamente deu venda, ficou ali, preço por média, né? Poderia ter vendido ou não. Aqui você tem a manutenção da compra, aqui sim deu uma venda consistente, né? Quer dizer, sinalizou claramente que o papel ia cair, vendeu. Aí aqui cruzou de novo para compra, veja, mais uma hora para comprar. Aqui em cima, mais uma vez, a saída. Aqui deu algumas entradas falsas. O que é uma entrada falsa? Veja, é uma ferramenta como quaisquer outras ferramentas que você vai utilizar, que não tem 100% de certeza, ou seja, que nem sempre funciona. Em alguns casos, dá entrada falsa, como a gente chama. O que é entrada falsa? Você entra no rompimento da média móvel, o papel sobe um pouquinho, ele cai, ele rompe e estopa o cliente. Tá? Então, a saída da operação é exatamente quando a média acaba revertendo, digamos assim, acaba sinalizando abaixo. Então, essa saída vai acontecer naquele ponto. Esteja você com lucro ou com perda, eventualmente, você precisa sair da estratégia quando a média inverter. Mas aí tem uma estratégia muito interessante que a gente usa, que é o cruzamento das médias móveis. Fica mais simples ainda do que simplesmente olhar a média, cruzar os preços. Tá? Então você pode fazer o seguinte, olha só, qual é o ponto de compra? Sempre que a média mais rápida, cruzar a média mais longa para cima. E o ponto de venda é sempre que a média mais rápida, cruzar a média mais longa para baixo. Média rápida é aquela que tem períodos mais curtos. Por exemplo, se eu colocar uma média de 20 períodos e uma média de 5 períodos. A de 5 períodos é mais rápida e a de 20 períodos é a mais longa. Então, sempre que a de 20 períodos estiver abaixo da média de 5 períodos, é compra. Tá? E sempre que acontecer o contrário, que a média mais longa estiver acima, é venda. Então, quanto mais curta for a média, que às vezes as pessoas me perguntam, professor, mas o que é melhor, usar uma média mais curta ou mais longa? Ambas têm suas vantagens e desvantagens. Veja, a média mais curta é mais sensível às mudanças nos preços. A média mais curta vai te dar um número de stops maior, vai te dar um número de saídas, ou com lucro ou com perda, maior, mais movimentação. A média mais longa, ela funciona melhor quando o papel está numa tendência de alta, forte, uma tendência de mais longo prazo. Então você fica posicionado por mais tempo quando utiliza uma média móvel mais longa. Vamos ver no gráfico aqui? Aqui a gente pegou um gráfico de múltiplos. Veja, aqui você teve uma oportunidade de entrada no cruzamento das médias, está vendo? Esta média verde abaixo do gráfico, ela é mais longa que a média superior. Então a média superior, veja, ela é bem mais volátil, ela acompanha o preço dos papéis muito de perto. Já a média verde não, ela fica mais afastada. Ela acompanha a movimentação do papel, mas mais de longe. Então nesse caso aqui, a compra foi aqui embaixo, a venda foi aqui em cima. Aqui deu uma nova entrada, aqui deu uma nova venda. Né? E aí, agora você está fora do papel. Tá? Então, nesse caso aqui, esse cruzamento acima da média de 5 com a média de 21 é uma boa oportunidade de compra. A gente usa normalmente, por exemplo, uma das médias bastante utilizadas no mercado é essa aí, 21 por 5. Então, você usa uma média longa de 21 períodos. Se é um gráfico diário, então são 21 dias. E uma média curta de 5 períodos. Ou então você pode utilizar 40 por 9, dá quase na mesma, né? A proporção é quase a mesma. Uma média de 40 períodos, uma média de 9 períodos. Mais longas as duas médias, menos cruzamentos. Média de 21 por 5 é mais nervosa, tende a cruzar com mais frequência. Mas
ambas podem ser utilizadas. Particularmente aqui na XP a gente usa muito a combinação de 40/9. Tá? Então você faz uma média móvel simples de 40 períodos e uma média móvel exponencial de 9 períodos. Tá? Esse é o padrão que a gente utiliza bastante e recomenda para que as pessoas usem. Mas veja, não existe o certo ou o errado aqui. Ah, mas está errado usar a média de 21/5? Não, não está. Ah, mas eu posso usar a média de, sei lá, 35/8/7? Pode. Né? Você pode inventar a sua média se você quiser. Tem gente que usa a média de 200 períodos, 200 por 30, por 50, por 10. Né? Aí tem várias combinações, mas assim, a gente fez uma série de estudos nos gráficos, chegamos à conclusão de que nos gráficos de médio e longo prazo, 40/9 é uma ótima combinação, uma combinação que funciona em boa parte do tempo, então por isso que a gente recomenda esse tipo de configuração. Olha aqui nas lojas americanas, olha lá, o gráfico, papel começa a subir, eu compro, porque a média cruzou, então a compra aqui embaixo. Lá em cima, ó, veja que várias vezes sinalizou que poderia dar saída, mas não chegou a dar saída, como nesse ponto aqui, por exemplo, quase deu saída, mas as médias não chegaram a cruzar. Eu só saio da operação quando a média de fato cruza. Lá em cima deu saída, ó, aqui deu venda, né, na saída da operação. Veja, foi uma operação bastante interessante. Você comprou papel na faixa aí dos R$6, um pouquinho abaixo, e vendeu ali na faixa de R$14 mais ou menos. É uma operação muito positiva nesse caso. Ah, tá aqui o resultado. R$6 exatamente foi a compra, venda a 14,10. A operação durou 308 dias, tá, corridos, e teve um ganho de 135%. Uma operaçãozinha bem interessante, né? Foi entre 2010 e 2011. Mas veja, isso é só um exemplo, né? Eu poderia dar milhares de outros exemplos. Se você entrar no seu sistema de análise gráfica, nos gráficos agora, tá, e jogar essas médias e fizer uma análise, você vai encontrar inúmeros exemplos de operações tão boas ou até melhores do que essas. Tá? Então, alguns exemplos. A média móvel exponencial de 9 dias e aritmética de 40 dias, como eu falei. Médias aritméticas de 5 e 21 dias. Aqui as duas são aritméticas, são duas médias simples. Médias aritméticas de 5 e 63 dias, tem gente que usa também, veja, essa tende a cruzar com menos frequência, porque eu tenho um período bem longo, 63 dias. Tá? São as principais usadas por aí no mercado. Veja, o cruzamento ideal de médias, ele vai de acordo com o tipo de operação que você vai fazer, com o papel que você vai operar, com o tempo operacional que você vai fazer isso, enfim. Porque, veja, a média móvel, em tese, ela funciona em quaisquer ativos. Eu estou aqui falando mais de ações, mas eu posso usar essa mesma técnica para operar opções, contratos futuros, o pessoal usa bastante, ETFs, fundos imobiliários, enfim, outros ativos que são negociados também na Bolsa de Valores. Tá? Então, é possível sim você usar essa ferramenta com eficiência nesses outros mercados. Cruzamentos em gráficos no intraday são diferentes de cruzamentos em gráficos diários e semanais. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, o gráfico da CSN e o gráfico de uma Ambev, são coisas bem diferentes, né? São situações diferentes, são ativos com históricos, com movimentações bastante diferenciados. Então, precisa descobrir qual é a melhor média para operar aquele ativo. Tá? Aqui um exemplo de utilização de média móvel num gráfico semanal. Compra em Gerdau, por exemplo, a 29,94 e a venda foi lá 37,40. Veja, fiquei posicionado por um bom tempo, né? Fiz um trade com prazo um pouco mais longo, mas extremamente lucrativo. Principais vantagens das médias. Por que utilizar médias móveis? Primeiro, elas vão captar as tendências do mercado. E isso é importante. Se você sabe a tendência que está em andamento, você consegue aproveitá-la melhor. Você consegue se posicionar aproveitando ganhos e perdas dessa tendência. Não se faz previsões, porque as pessoas muitas vezes operam por previsões no mercado, né? Ah, porque o fulano falou que a ação tal vai subir, porque eu vi que o analista falou no começo do ano que o melhor setor é o tal. Aí o governo vai lá e muda a política e aquele setor já foi para o beleléu, você continua acreditando que aquele setor ainda é bom. Veja, o cenário muda. Então não dá para acreditar numa previsão que foi feita lá atrás. Se o cenário mudou, eu preciso me readequar. A média móvel mostra qual é a tendência do papel o tempo todo, sem levar em conta notícias, informações, cenários e tal, tudo mais. Né? Eliminam a emoção, né? Não deixam você
meter os pés pelas mãos, como a gente fala, ou seja, ser envolvido pela euforia, pelo medo, pelo pânico, pela raiva, né? Por tantos sentimentos que normalmente acabam nos levando nesse momento de emoção aí a fazer coisa errada. Quando o fluxo se inverte, nós perdemos pouco. Quando o fluxo joga a nosso favor, a gente pode ganhar muito. Essa é uma grande vantagem dessa ferramenta. Mas também tem uma desvantagem. Tá? Qual é a desvantagem? Não funciona no mercado lateral. Quando o mercado fica lateralizado, que faz aquele pequeno zigue-zague para cima e para baixo, não tem uma tendência clara definida, nem para alta nem para baixa, fica ruim usar a média móvel. Tá? Nesse cenário, realmente, a ferramenta não funciona muito bem, então a gente precisa ter bastante cuidado. No momento que você identificou que o cenário é de baixa, que o mercado, aliás, o cenário é lateral, o mercado não tem uma estratégia definida, um caminho definido, né? É importante você talvez não dar tanta atenção para a média móvel. Né? A média móvel pode ainda ser utilizada, mas com mais cuidado nesse cenário, porque aí realmente você pode tomar uma quantidade de stops muito grande. Tá? Pode acontecer eventualmente, então todo cuidado é pouco nesse sentido. Tá bom? Bom, então esse é o conteúdo que eu tinha aqui sobre médias móveis. Abra lá o seu sistema de gráficos que você usa, que seja Home Broker, XP Pro, uma outra ferramenta mais profissional e tal, e verifica isso que eu falei, quer dizer, abre lá os gráficos, insere a média móvel, normalmente é bem fácil, bem simples para fazer isso, e aí joga lá algumas ações para você dar uma navegada, dar uma olhada, entender na prática como é que funciona, você vai ver que realmente é uma ferramenta bastante eficiente para a identificação de oportunidades de compra e venda de ativos. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa aula e espero revê-los na sequência na próxima aula. Até mais!